E aí, aqui é Gi Carvalho. Hoje eu vou fazer um vídeo referente a uma operação na Amer 3 para o projeto Entrando em Ação. Como o intuito do projeto é orientar, ajudar as pessoas a entenderem o meu operacional da Ana e da Stephanie, vamos sempre fazer essas operações no simulador para não ter nenhum tipo de problema. Hoje eu fiz essa entrada na Amer e eu vou explicar com mais detalhes qual que é o critério das minhas entradas. Não são as ações de abertura, são operações no decorrer do dia. Day trade, né, para entrar e sair no mesmo dia. Eu escolhi a Amer porque era um papel que eu já estava... Costumo tradear sempre, né, praticamente todos os dias, mas eu estava observando o momento de uma entrada melhor para eu fazer a minha operação. Então, eu observei as médias de 9 e 21, o meu operacional é sempre de cruzamento, eu estava já observando, as médias estavam se aproximando, né? Elas não estavam mais tão distantes, então eu fiquei esperando o momento desse cruzamento para fazer a minha entrada. Eu gravei a minha operação e agora eu estou incluindo os detalhes para vocês entenderem, então eu vou sempre ir adiantando, porque foram quase 3 horas de operação. Então, conforme vai fazendo o movimento, vocês vão perceber que hoje, nesse período que eu estava fazendo essa operação, a Amer estava muito parada, o movimento estava muito ruim, teve um momento que eu achei até que o profit estava meio travado, mas não, estava bem sem movimento mesmo a Amer, então foi um trade bem chatinho, ficou bastante tempo com o movimento bem lento. Então, aqui as médias já cruzaram, mas eu não faço entrada aqui porque não formou o próximo box. Aqui, fechando esse box e fazendo a nova entrada, é que seria a minha entrada. Aqui eu mexi na tela sem querer na hora, então eu só faria essa minha entrada aqui. Como, às vezes, você dá uma piscada e perde a entrada, que normalmente é uma entrada a mercado, eu costumo, como eu já sei aonde vai abrir o próximo box, eu costumo deixar a minha ordem. Então, aqui deixa eu adiantar um pouquinho, que aí vocês vão ver que eu começo a colocar a ordem já na posição, para quando fizer esse movimento ele pegar a minha ordem. Então eu coloquei já a minha entrada aqui, né, a minha venda, porque foi um cruzamento de média, o preço estava caindo, então eu faria aqui uma venda mercado. Eu já deixo a minha ordem na posição, que é quando encerrar esse box, se for abrir o próximo, é que confirmou esse cruzamento. Então eu deixo aqui já para pegar essa entrada. Porém, ele pode subir e não fazer esse movimento, mas a minha ordem está aqui caso ele desça, para eu não perder, como já aconteceu inúmeras vezes. Você levanta para pegar uma água, vai fazer qualquer coisinha, você perde essa entrada e aí já era. Aí é só no próximo reversão, só se fizer um pullback você tiver uma nova oportunidade, às vezes não acontece. Então eu prefiro fazer assim, eu já deixo a minha ordem posicionada na abertura do próximo box, porque eu já acostumei, eu sei onde vai abrir o próximo box. Aí eu deixei aí, mas ficou bem, um movimento bem chatinho, quase não se movimentava. Aí ele chegou a subir um pouquinho, vou adiantar aqui, ó, ele subiu, não tirei a ordem. E conforme ele vai movimentando, as médias vão mexendo. Ó, tá vendo? Se eu observar aqui, a média tinha cruzado, mas ela voltou. Por quê? Porque ela não chegou a abrir aquele próximo box para confirmar esse cruzamento e começou a retornar. Então, se eu tivesse feito a entrada logo que pôs uma pontinha da média, nesse momento eu já estaria indo contra aqui na operação. Mas aí eu sigo deixando ali a minha ordem. Aí depois vocês vão perceber que eu vou reposicionar ela, porque as médias já mexeram de uma outra forma. Aí já muda a posição do box que eu faria a minha entrada. Deixa eu adiantar mais um pouquinho aqui. Vocês vão perceber que aí ele fez uma nova abertura, fez um movimento. Aí eu fiz a minha entrada. Aí eu fiz a entrada aqui, 500 papéis, que é normalmente como eu opero na minha conta real. Nas operações de abertura a gente entra com 1000 papéis. Nas operações durante o dia eu não entro com 1000 papéis, exatamente para ter margem para fazer novas entradas, entrar em mais ativos, para fazer média para frente, eu ter margem para fazer média para frente, então eu entro com menos papéis. Aí aqui eu vou adiantar também para não ficar extremamente longo o vídeo. Eu vou adiantar, então assim, posicionei aqui. Você pode ver, eu entrei em 39, ainda estava em 47, quer dizer, nem 10 centavos contra. Eu normalmente deixo
de 15 a 20 centavos o stop, mas eu considero também a posição onde estão as médias. Mas aqui eu não tinha posicionado o stop ainda nem o gain, porque eu estou observando a movimentação do ativo. Aí eu vou adiantar, ele ficou aí sambando, ele começou a ir a favor. Aí, deixa eu voltar um pouquinho. Aí aqui, como ele já tinha se distanciado mais ou menos, é quando eu vou começar a colocar proteção. Isso é muito particular, cada pessoa tem um operacional. Algumas pessoas preferem proteger mais cedo, outras nem tanto. Então, é muito de cada pessoa. Eu nesse caso, só protegi nesse momento. Aí, eu coloquei a minha proteção acima da média de 9, um pouquinho acima, para eu ter margem para ir gerindo a operação. Eu busco sempre um gain mínimo de 0,5%, né? De 0,5%, para ficar mais fácil. Que é um gain mínimo que eu acho aceitável. E aí eu vou conduzindo para ter oportunidade de pegar mais e não sair da operação. Então eu estava ali protegendo, ainda não estava com gain mínimo, e deixei ali, aí andou mais um pouquinho, aí aqui eu já estava protegendo, ó, 58, né, ponto 58, e eu deixo o trade correr. E hoje aconteceu uma coisa interessante para exemplificar, só que eu não sei o que aconteceu, não sei se ficou extenso demais e parou a gravação, não vou conseguir mostrar a conclusão. Mas eu vou conseguir explicar. O papel foi andando a favor e é o que eu disse. Isso é de cada um. Eu estava dando 2%, mais de 2%. Pô, já está satisfeito? Já acha que está bom? Sai da operação e ganha aí esse percentual e está ótimo. Ah, quer arriscar ganhar mais? Tem o risco de voltar e você perder um pouco mais desse ganho, quer dizer, deixar de ganhar. Então, aqui eu estava protegendo 1,54%, que é um ganho excelente, né? Se você for considerar que é uma operação, esse ganho. Aí eu deixei aqui, ele movimentou mais um pouquinho, mais uma quedinha. E eu vou tentando sempre proteger na média de 9. Se andar muito, aí eu protejo na média de 21, porque eu já estou com um ganho muito bom. Caso contrário, na média de 9. Deixa eu adiantar aqui. Aí andou mais um pouquinho. Aí eu falei, bom, já estava demorando demais, estava muito lento, mais de 2 horas de operação. Eu falei, bom, vou deixar aqui agora junto da média de 9. Como vocês podem ver, eu estou com 500 papéis e protegendo os 500. Eu não fiz parcial, eu quis sair com os 500 papéis. Alguns papéis, a exemplo da Amer, da BIF, Natura, elas têm muito spread. Então, nem sempre ela se movimenta de centavo a centavo. Às vezes ela faz uns movimentos bruscos e tem um movimento maior. Aí com isso pode pular ordem stop, pode não pegar todas as suas ordens, e nessa operação aconteceu exatamente isso. Eu tinha protegido os 500 papéis. Aqui eu não sei se eu vou conseguir, tá vendo? Deu uma travadinha e eu não vou conseguir mostrar. Mas enfim, ele começou a voltar e quando ele voltou, ele me tirou, onde estava o stop gain, ele passou batido. Ele saiu com 300, mas sobrou 200 papéis ainda. Então eu tive que zerar essa operação manualmente. Então, isso pode acontecer, então tem que ficar atento com esse tipo de situação, que esses ativos que tem esses spreads, pode acontecer de vez em quando. Então, onde estava o meu stop gain, ele perdeu 300 papéis, zerou 300 papéis, mas acabou ficando com um saldo de 200 papéis aqui, eu tive que zerar na mão. Mas essa operação ainda foi muito boa, deu 1,50% de ganho, mas esse é um operacional que eu uso muito nas ações e que eu gosto bastante, é o que eu costumo fazer. Então é isso. Se alguém tiver qualquer dúvida, estou à disposição e até o próximo vídeo.